E tudo isso são white pills e mais ainda. E claro tem o God pill, quer dizer... Tem Deus. Aí vai falar, pô, Guilherme, vai começar pregação religiosa. Não, mas é que pensa bem. A narrativa de que tudo é feito pra dar errado mesmo, a Bíblia já fala, antes da gente falar tudo isso. Talvez, veja, o ser humano, a nossa civilização foi muito construída pela ideia de sacrifício. Vou me sacrificar pela minha família, vou me sacrificar pelas pessoas ao meu redor. Nós largamos isso. E nós trocamos por uma lógica de consumo. Eu quero mais pra mim e eu quero que se fodam os outros. Essa é a nossa lógica. Não tem como dar certo essa segunda lógica. Ela é uma lógica autodestrutiva no longo prazo. Nós tomamos ela como uma realidade porque a gente viveu uma cultura de abundância e culturas de abundância geram isso. Mas os autores antigos iam falar que na providência Deus é muito sábio, porque ele fez o mundo de uma maneira que você é livre. Você pode buscar prazer onde você quiser, mas você continua com um vazio existencial buscando esse prazer. E coisas que te dão prazer dão cada vez menos prazer conforme o tempo vai passando. Se você... A pornografia é um exemplo. A pornografia vai dando menos prazer conforme o cara vai usando. Uhum. Isso é uma coisa necessária. Acontece inevitavelmente. Sim. E qualquer prazer do mundo é assim. Ele vai dando menos prazer. Agora, Santo Agostinho fala isso. Fala que Deus é muito esperto, porque ele deu o livre-arbítrio. Mas ele também deu para o homem uma carência de sentido. O homem busca sentido. Ele não quer uma vida sem sentido. Nenhum homem quer. Sim. Conforme a vida vai ficando mais Mad Max 2, que a gente está falando, e conforme as coisas vão ficando duras... Nós começamos a lembrar do sentido da nossa vida, que a nossa vida pode ter um propósito. Morrendo, todos nós vamos. E a morte é uma realidade inescapável, todo mundo morre. Uhum. Agora, a grande questão é, eu vou morrer, eu já sei que eu vou morrer. Sim. Eu vou morrer entregando minha vida por algo que é bom, ou eu vou ir sacrificando, portanto, minha vida por algo que é maior do que eu, por uma verdade que é perene, que não é só dessa época, mas é para as gerações seguintes, é para o que veio antes. Ou vou ver minha vida de uma maneira completa, com um vazio existencial. Então, a questão da religião, ela volta com toda a força, numa crise de sentido como a nossa. Uhum. Porque você começa a olhar e falar, calma, o drama cósmico, o drama do homem, ele não é tão vazio quanto ele é um drama muito de uma alma, cada alma está numa grande luta, numa grande batalha. Sim. As pessoas não são perfeitas, nunca foram. Mas... Você olha de novo essas histórias e agora você começa a entender a simbologia das melhores. O dilúvio, tudo que a gente falou não é tão diferente do que está, sei lá, no dilúvio, na Torre de Babel, em todos... Ou seja, é tipo o homem enlouquece, ele vai construindo um negócio gigantesco que é o verdadeiro inferno na Terra, com a premissa de que isso é a salvação dele, que isso é a perfeição, e a gente começa a olhar e falar... E nós dois estamos aqui olhando e falando, cara, essa porcaria vai desabar. Tá tortinha essa torre. E eu acho que a experiência da religião, que é fundamental para toda essa história, sim, é isso mesmo, a torre vai desabar. E a torre vai desabar porque, no final das contas, sua vida nunca foi para ser vazia. Ela sempre teve que ter um propósito. E esse propósito está fora de você, ele não é só você. Ele está dentro de você, no sentido que cada um tem uma vocação, mas ele está dentro de você. E aí vem a própria história da cruz. Se você olhar a própria cruz do Cristo, qual é a história que é? Tudo deu errado. Tudo é o inferno, o homem é mau, tudo deu errado, todo mundo despreza o que é bom. De Deus, mano. E é dessa morte vem a esperança. Porque a partir do momento que você vê que o próprio Deus seria morto, e é lógico que seria, por que não seria? Pensa independente da história. Tipo, naturalmente, olha para o homem e olha como ele trataria. Aí vem o milagre da ressurreição e o milagre da esperança. E você olha para a sua própria vida e você fala, eu não sou obrigado a viver o lixo. Eu não sou obrigado a comer lixo a minha vida inteira. Eu realmente não sou obrigado. Eu posso viver uma vida com propósito, eu posso me sacrificar por algo maior do que eu. E eu, pelo menos na minha vida, olhei e falei... E a nossa civilização foi construída em grande parte pela nossa civilização ocidental. Ela é construída pelo... Esse legado romano, sem dúvida. Ela é construída pela filosofia grega e pela religião cristã. E cada dia que passa... O nosso país foi construído... Cara, essa cidade foi construída por um cara que era Gianni Anchieta, que é um monstro completo, capa preta, atravessa o Atlântico e vem dar aula de latim para os índios, meio de flechada, e meio de cara oferecendo mulher, e o cara falando, não quero saber, o cara funda essa cidade. Então, Fundar uma cidade deve ser da hora, né, cara? Imagina, eu tenho uma vontade de fundar uma nova cidade. Imagina o que eram esses caras, entendeu? Imagina o que é você atravessar... Pega um barco, uma lancha e tenta atravessar para... O oceano Atlântico, sei lá, Pacífico. É ridículo. E você tá com uma tecnologia melhor em alguns aspectos que os caras tinham, entendeu? E esses caras pegavam, sei lá, malária
Acho que malária nem tinha na época, mas sei lá, os caras pegavam Dengue, chikungunya. o que quer que tivesse na época, entendeu? Aham. Que só Deus sabe o que tinha na época, no meio da mata, porque eles acreditavam em algo maior. Então, a Mozart, que foi uma pessoa que teve uma vida muito confusa, ao final da vida compõe o Requiem, que é uma obra para Deus. Rafael, que é um dos maiores escritores, pintores da história, no final das contas pinta a vida do Cristo, a ressurreição do Cristo. O Bach, que é um dos maiores compositores, metade da vida dele é compor missas. Sócrates morre pela crença de que ele encontrou um Deus, que ele não sabe quem é, mas tem um Deus. Então o que eu falaria é que a nossa civilização foi construída pela religião. E pela crença em Deus, sem dúvida. Eu não estou dizendo com isso que um ateu não pode ser uma boa pessoa. Não estou entrando nessa... Meu ponto aqui não é esse. Meu ponto é que talvez nós temos que redescobrir isso, né? Que eventualmente as grandes mentes acabam entrando nas mesmas conclusões de que Deus é importante de alguma forma e a gente tem que entender isso. Cara, minha vida muda totalmente, né? Eu vou falar pra você que... Cara, eu sou zero pregação novamente, não é esse o ponto. Meu ponto é outro. Eu falo assim, cara, é que assim, vamos lá, o nosso mundo é altamente materialista. Deu certo, entendeu? Tipo assim, deu certo essa porcaria, sabe? De materialismo? Deu certo, quer dizer, assim, a ideia de trabalhar e gerar riqueza, super, isso dá certo. Sim. Mas tem um limite pra coisa, né? Pra riqueza que a gente pode gerar? Não pra riqueza que a gente pode gerar, tem um limite pra você colocar o valor só no material. Entendi. Tem um limite o quanto o material vai te preencher, Ele tem um né? grande Isso, limite. Entendi. Claro. E eu acho que toda essa crise, cara, passa pelo problema da religião. Então tudo isso que eu falei da política, pra mim, não... Sim, é uma... Se você olhar, o iluminismo surgiu como uma revolta contra a monarquia católica. Essa era a base. Uhum. E eu acho que as duas ideias eram sensatas. Claro, novamente, as duas ideias, elas vão ser vidas hoje com uma experiência diferente do homem atual do que foram em 1200. Não tem retorno ao passado. Novamente, o monarca atual, ele talvez lembre mais o CEO de uma empresa que qualquer outra coisa. Sim, sim. E a vivência da fé hoje, ela vai ser comunicada de uma outra maneira. Ela tá por vezes melhor comunicada em memes Little Dark Age, sabe? Do que no jeito que te passaram em casa, entendeu? Uhum. Mas ela... Eu não sei se você já viu esses Little Dark Age. É um submundo, é um subgênero da internet, um negócio meio vaporwave, né? Entendi. Tu tá por dentro aí das culturas da internet. Mas total. Eu tava vendo esse filme, a gente falou de cultura pop antes de começar, Ultraman. Aham. Sabe que o criador do Ultraman é católico. Quase ninguém sabe desse negócio. Pode crer. E aí o Hideaki Anno, o cara que fez Evangelion, faz o filme do Ultraman. E aí tem uma cena no final do Ultraman. O Ultraman faz uma cruz por causa do catolicismo. Quase ninguém sabe disso, esse negócio do Ultraman que ele faz assim, sim. Eu tô assistindo esse filme, eu adoro cultura japonesa. E aí tem uma parte que chegam uns aliens, né? E a Terra é uma porcaria, ninguém sabe se defender da porcaria dos aliens. Os caras são lá, vamos chamar o Comitê de Direitos Humanos, vamos perguntar pra ONU, vamos perguntar aos Estados Unidos. Tipo assim, um lixo completo. E os aliens dominando tudo, e os aliens vão mandando na coisa toda. E quando o homem entra em desespero, ele quer jogar uma bomba atômica. Ou seja, os caras não têm noção de nada, né? E aí chega o Ultraman. O Ultraman, ele é meio alien, meio homem. Ele é tipo um ser intermediário. Mais ou menos como Cristo, que é Deus e homem, tem uma semelhança. Obviamente, Cristo não é um alien, né? Mas vocês pegam a metáfora. De certa forma, ele é, né? Se ele é Deus, ele é meio que fora da Terra, né? Sim. Ou talvez ele seja mais dentro da Terra do que a gente, que tá meio fora da Terra. Mas aí vem o Ultraman, e o Ultraman fala assim... O alien, que é o supervisor do Ultraman, chega pra falar com ele, né? Ele fala, você... tem que sair daqui, esquece os terráqueos. Aí eu também falo, vou lutar até a morte por eles. Fala, gente, você ama tanto esses malucos que você vai entregar a vida por eles. E aí fica nesse impasse. E aí o Ultraman entrega a vida por eles e derrota realmente lá o vilão lá no final, o Zeton. E daí quando ele acaba, o cara fala, vocês humanos são muito curiosos, porque vocês querem morrer porque vocês amam a vida. Isso é uma coisa que é incompreensível pra minha espécie. Eu não consigo... entender. Mas não a gente não quer morrer porque a gente ama a vida, a gente quer morrer porque a gente ama a liberdade, né? Eu acho. Mas, em última instância, né? Pra você ter liberdade, você tem vida, né? Sim, mas... Se você não tá vivo, você não é livre. E né? se você não tem... e se você não tem liberdade, você não tá realmente vivo, né? E liberdade se diz em vários níveis, né? Quando você tem autonomia real, você tem liberdade real. Liberdade de fazer qualquer coisa não é liberdade. Sim. Liberdade Pra mim, pelo menos, liberdade é poder pensar e falar com o que eu quiser, entendeu? Sim. Isso aí é liberdade. Mas a gente vive um mundo que a gente não pode pensar
e nem falar o que quer. A gente tem que pensar e falar o que os outros decidiram que a gente tem que pensar e falar. Você sempre vai poder pensar e falar o que você quiser. E você sempre vai poder pensar e falar o que é verdadeiro. O que vai acontecer, aí vem Mas aí volta para a questão do cristianismo. O que vai acontecer é que talvez seja altamente perseguido por isso. Sim. Não, mas E aí volta... Mas aí não é liberdade, né? Não, não é. Porque, na real, o mundo é maligno e tem coisas ruins nele. Sim. E aí vem o seguinte ponto. A sua liberdade de consciência continua. Você pode trair ela em qualquer momento. Aí vem os pontos que você pode trair ela. Quando te tirarem parte do patrimônio. É a primeira parte que você pode trair. Sim, ou você pode escolher não trair. Ah. E eu valorizo mais quem não trai. Uhum. Segundo, quando te prenderem. Você pode escolher trair ou não. Ainda não chegou esse aí. Mas esse é o segundo passo. Que é natural. Cara, a gente tem que discutir as coisas como... Falar o negócio, discutir os negócios. Segundo passo. Terceiro passo, e a gente volta para a mesma discussão que eu falei, é quando vão tirar sua vida ou não. Aí eu peido, eu acho. Nesse Mas terceiro veja passo que eu peido. O terceiro passo já não é mais... Sabe por quê? O terceiro passo já não é mais humano. Não é mais humano não arregar. Entendeu? Pode crer. É espiritual. Aí já virou espiritual. Aí isso aí já é o tal do martírio, bicho. Não é humano. Isso já envolve uma questão que você está pensando na vida eterna. A única razão que eu entendo porque uma pessoa não se venderia na hora da morte é porque ela acredita que tem uma vida depois da morte. Não tem outro motivo. Não, eu pensaria que vale a pena eu morrer pra continuar falando. Não, eu prefiro só ir pra outro lugar. Tá Mas vamos ligado? supor, pense, se tem uma vida eterna e você dá testemunho da verdade e isso contribui pra deixar sua alma bem, vale a pena você morrer. Porque a sua vida eterna, comparado com a sua vida nesse mundo, é muito maior, né? Pode ser. Pode ser. Eu não sei o que tem lá depois, né? É meio incerto. Pode ser uma simulação. O que você pensa sobre? Eu acho que provavelmente a gente tá vendo uma simulação e... Tipo Matrix, assim? Tipo Matrix mesmo. A gente é um alien muito louco jogando um jogo. E aí... Pensa, ó. Se você tem a vida eterna, você é onipotente, onisciente, onipresente, o que você quer? Quando você pode tudo, o que você quer? Você quer limitações. E aí eu imagino, se eu fosse um ser que tivesse essa condição de existência que é vastamente superior à minha atual, eu talvez desejaria experienciar a limitação para entender um ponto de vista que seria impossível de eu entender sem as limitações. E se para experimentar limitação, né, ao invés de você se limitar porque isso é impossível, dado que você é ilimitado, você cria outros seres que são ilimitados. Cria outros seres que são ilimitados? Que são limitados. Que são limitados. Isso. Eu crio, né? Você está falando de Deus aí, no caso. Mas veja que a gente está falando da mesma história, mas veja, você é um ser ilimitado, certo? Sim. E você está entediado. Sim. Mas veja que sendo ilimitado por completo, é autocontraditório você se limitar. Porque, logicamente, você já é ilimitado. Sim. Então, você, ao invés de se limitar, você cria seres limitados. Entendeu? Você é o mesmo... Pense o Alien, pense no imaginário que você estava, certo? Sim. Só que é triste porque aí eu sou um ser limitado, eu não vou transcender quando morrer, né? Os seres limitados que você criou. Aí agora os seres limitados que você criou, eles são tristes, porque eles são limitados. Como eles são limitados, eles não são perfeitos, eles não têm uma alegria perfeita. Correto? Porque eles são limitados. Sim. Pra piorar, se eles forem livres, que é melhor que sejam livres que personagens de videogame. Porque não tem a mesma graça criar um personagem de videogame, uma hora passa a graça, certo? Se não tem criação, né? Não tem criação. NPC. Aí vamos agora que você cria eles livres, certo? Sim. E agora eles são verdadeiramente livres. E você quer que eles tenham felicidade ilimitada. Você cria basicamente um mundo no qual eles têm duas opções. Você pode fazer o possível para que eles venham, para que você compartilhe a sua felicidade eterna com eles. Ou eles podem se perder por conta própria, dado que eles são livres. Esse é o mundo que a gente vive. Não, sim, faz sentido. Mas eu acho que Deus, se ele é tão forte assim, potente, eu não sei pra que ele tem essa ligação com o bem, entendeu? Porque pra ele o bem e o mal é totalmente relativo, né? Porque na sabedoria perfeita, você começa a ver que o equilíbrio é melhor que o desequilíbrio. Na própria mente humana tem isso. Pessoas mais sábias são mais equilibradas do que desequilibradas. E o amor pelo bem vem desse equilíbrio, da harmonia. Porque quanto mais sábio você vai ficando, mais você ama a beleza, mais você ama o equilíbrio, mais você ama a harmonia que é proveniente do amor. É próprio de mentes que são muito movidas pelas paixões e menos pela contemplação da realidade, amar mais a vivacidade, a vontade
do que propriamente, sei lá, o amor das coisas simples. Pessoas... A partir de um certo momento que você ama beleza, você contempla a natureza. Você contempla a família. Né? Você ama princípios. Então, Deus, sendo sábio, naturalmente ama as coisas que são belas e boas. Pode crer, mas é que Deus criou o mal também, né? Deus não cria o mal. Aí que tá. Em toda a tradição teológica e filosófica, Deus nunca criou o mal. Deus criou seres livres. Mas ele criou a possibilidade do mal assim que ele deu a liberdade. A possibilidade do mal, o mal, diria toda a teologia, não é uma entidade metafísica. Ele é a escolha livre que você tem de bens menores, porque todas as coisas que ele criou são boas, certo? Tudo são bens. Mas todos são bens. Todas as coisas que tem no mundo são bens. A água é um bem. O sexo é um bem. O dinheiro é um bem. Urânio é um bem? O urânio é um bem, com certeza. Poderia ser usado para o bem. Cara, inclusive investir em umas empresas de urânio aí, tô me dando bem. Poderia perfeitamente ser usado para o bem, urânio. E todas as coisas são bens. Né? Tem a usina nuclear. Todas as coisas podem ser usadas para o bem. Sim. E mais ainda. O problema está quando eu troco bens menores por bens maiores. Uhum. Então eu falo, eu prefiro o prazer sexual do que o amor da minha esposa. Uhum. Eu prefiro um dinheiro na minha conta do que a sua liberdade. Eu prefiro... Então, quando eu começo a trocar esses bens, é aí que o mal surge. Mas o mal, ele não é a criação de uma coisa má. Não é que eu gerei um negócio. Tipo, eu esfaqueei alguém, mas a faca não é uma coisa maligna, é uma coisa usada para o bem. É que eu usei ela de uma maneira má. Sim. Em relação a coisas boas. Então, o mal provém... e mesmo o Lúcifer, ele foi criado bom, é um anjo. Então, o mal provém não da criação de algo mal. Ele provém simplesmente do fato da possibilidade de você escolher bens menores por bens maiores. E se você não pudesse escolher, vamos supor que... Fala, mas aí Deus deveria ter criado uma pessoa que só escolhe o bem. Mas é que aí tem um detalhe. Isso não é um agente livre. Um agente livre, por definição... Então, mas aí que tá. A partir do momento que ele criou a possibilidade de uma pessoa ser má, ele criou o mal como um todo. Ele criou pessoas livres, que foi o que você falou que era valoroso. E não só ele criou pessoas... Mas ele também criou o mal, tá ligado? Tipo, ele criou a possibilidade, ele criou tudo. Se ele criou tudo, ele criou o bem, ele criou o mal. Mas, novamente, o mal é só a troca de bens piores por bens maiores, sabe? Ele é só a inversão de hierarquia. O mal não é uma coisa má. Porque se eu te mato, certo? Sim. Você é uma coisa boa, eu sou uma coisa boa. Foi o fato de Deus inverter esses bens maus que tem o mal. O mal não é veja, o mal não é uma existência metafísica. E não só isso, veja mais ainda. A partir do momento que... Essa é uma história que tem nos Irmãos Karamazov, é o mesmo diálogo. Eu tinha um amigo meu que eu entrei nessa discussão com ele. E daí ele falou, mas Deus criou o homem livre, e se ele criou o homem livre, isso tem exatamente a mesma discussão dos Irmãos Karamazov, no livro do Dostoiévski. Se ele cria os homens livres, então os homens podem fazer o mal, e o mal existe. Então eu odeio Deus. Então ele fala essa... Entendi. Não vou tão longe, mas... Mas sim, o raciocínio vai pra aí. E daí, o outro personagem, ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala, o que você odeia, então, não é tanto Deus quanto o homem. E aí veja como, no fundo é isso que a gente tem na cabeça. Nós temos uma certa raiva, né? Da nossa própria liberdade, sabe? Paradoxalmente, porque você mesmo na conversa me falou, cara, o que eu mais valorizo é a liberdade, sabe? De poder pensar o que for. Só que essa mesma liberdade pode ser usada pro mal, certo? Sim. Existe uma faca de dois gumes. E aí, eu amo meus filhos, eu gerei eles. Meus filhos podem se perder. Faz parte do fato deles serem livres. Sim. Para eu garantir que meus filhos nunca iam cometer um mal, eu ia ter que torná-los completos escravos. Sim, teria que ser um tirano. Eu não quero. Se eu, com meu amor tão simplório, tão tosco pelos meus filhos, eu já não quero escravizar os meus filhos, e isso significa permitir que eles pudessem fazer o mal, não tem por que Deus não fazer igual. E aí vem o nosso drama, que é, tudo bem, então ele permitiu que a gente faça o mal, mas ele deu ferramentas pra gente não fazer, a gente não é obrigado a ser idiota, entendeu? Você não é obrigado a fazer o mal. Você não é nada obrigado a fazer o mal. E o drama humano consiste nessa batalha. Na batalha em você acordar, e veja como isso encaixa muito mais com a realidade, como a gente vive, do que uma narrativa do tipo, tudo é bem, tudo é mal, tudo é... Essas narrativas mais simplórias do homem, de que o homem vai acabar o mal no mundo vai abolir. Isso não faz o menor sentido. A gente vai ver uma sociedade perfeita, não existe sociedade perfeita. Não existe, essa porcaria não tem. Ela, pra mim, em certa medida, eu sou ateu demais pra não ser cristão, sabe? É tipo, eu não acredito... nessas religiões, no homem, eu não acredito na perfeição nesse mundo. Por consequência, eu só acredito em perfeição eterna, entendeu? Eu confio muito mais numa perfeição fora desse mundo que nesse mundo. Nesse mundo, você luta para fazer o bem em cada decisão sua.
Sim, sim, o bem é uma escolha diária, né? E é difícil às vezes. Às vezes a omissão é o mal também, muitas vezes, né? Então, eventualmente os seus filhos vão fazer o mal. A gente já fez o mal para pessoas, né? Eu já xinguei pessoas, eu já fiz coisas que eu me arrependo. Então, acho que o mal faz parte da vida humana de qualquer forma, né? Faz. Mas você pode até fazer o mal achando que você tá fazendo bem, né? Essa questão do mal é muito complexa. E quando você faz o mal, o que você faz para voltar atrás dele? Você se arrepende. Se arrepende, E, tá vendo? e você... E você volta atrás, você tenta fazer o bem depois. E você nunca mais comete aquilo que você se arrependeu. Cara, isso é exatamente a confissão, né? Que é a base do negócio da religião cristã. Sim. E depois que você faz o mal pra alguém, você abraça a pessoa e quer voltar a ter uma boa relação com ela depois de se arrepender. Sim. É a comunhão. Pode A crer. base do negócio, toda a base da religião é o seguinte. Deus criou o mundo. Ele criou o homem livre. O homem fez merda com isso. Essa merda é tudo que a gente tá vendo. O Leviatã é uma parte da merda. Não é a merda inteira, tá? Mas é uma parte... É uma parte bastante... É a parte organizada da merda. É a parte organizada da merda. Mas a minha merda individual contribui pro Leviatã. Sim, sim. E aí, você agora pode buscar o bem. E quando você... Só que você nunca vai ter o bem perfeito, porque você não é perfeito. Quando você fizer o mal, você se arrepende, você se confessa. E depois você se confessa, você volta pra comunhão, você volta pra unidade. Essa estrutura, que é a mesma estrutura da cruz e da ressurreição, é a mesma estrutura do dia e da noite. Você acorda de manhã, o sol nasce. Você olha o dia. À noite, você dorme, você morre. Todo dia você morre. Você vai dormir e você pensa, puta, hoje eu não fiz os negócios que eu tinha que fazer. Pô, eu fiz merda, isso aqui eu deveria ter feito diferente. Ou seja, você começa a repetir as coisas que você não fez porque você sabe que vai acabar. E aí tudo fica escuro e acaba. Então, até o fato de ter dia e noite, a gente morre, a gente nasce. E o fato de ter dia e noite é um constante morte e ressurreição. Tipo assim, todo dia você morre, todo dia você renasce. O símbolo do batismo, aliás, é esse. Você morre afogado e você renasce. Todo dia você morre e renasce. Aliás, todo dia você faz uma coisa errada na empresa. Você tem que fazer de novo certo. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá.